Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas Acadêmicas, podcast original Fadat. Dessa vez a nossa convidada é a Michele Maciel, gestora executiva da Casa de Saberes Cego Aderaldo, e hoje a gente vai bater um papo sobre o instrumento na cidade aqui de Quixadá, sua relevância para o município e para o estado, e também conhecer um pouco sobre a Semana do Cego Aderaldo de Arte e Poesia, que celebra os guardiões da cultura tradicional popular em Quixadá. Michele, seja muito bem-vinda, tá? É uma honra recebê-la aqui nos estúdios da Fadat. E, se possível, gostaria que você se apresentasse um pouco para quem não lhe conhece e, em seguida, a gente iniciar a nossa conversa. Olá, pessoal. Muitíssimo obrigada pelo convite, né? Fico muito feliz, muito honrada de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco, né, sobre a Casa de Saberes Cego Aderaldo, que é um equipamento, né, um espaço do governo do Ceará, que, por meio da Secretaria da Cultura, do Secult Ceará, ela integra a Rede Pública de Equipamentos Culturais do Ceará, a RES, né, e é gerida em parceria com o Instituto Dragão do Mar, né? Eu estou gestora executiva da Casa de Saberes Cego Aderaldo, né, especialista em gestão cultural, associada à PAN, realizadora, produtora, enfim, invento de fazer aí uma série de coisas, né, relacionada tanto à gestão cultural como no cinema, né? E a casa ela tem se caracterizado bastante por essa parceria também com as instituições de ensino, né? A gente busca estar dialogando com a academia, né? Busca estar dialogando também com os agentes culturais. E nós temos como vocação a cultura tradicional popular, né? No qual nós desenvolvemos o legado do Cego Aderaldo, né? A partir do fomento das ações, das linguagens a qual o Cego Aderaldo trabalhava, né? Como o cinema, como o repente, a cantoria, o cordel, né? Então a gente tem fomentado bastante essas linguagens, essa tradição também no campo não só de Quixadá, mas também a nível do Sertão Central, né? A gente tem dialogado bastante junto aos municípios, né? Que são 13 municípios, e tem fortalecido essas ações, né? Da cultura tradicional popular, compreendendo também essa dinâmica do contemporâneo, né? A cultura tradicional popular dentro do contemporâneo, né? Dialogando também com as mais diversas linguagens existentes, né? Michele, Quixadá é tradicionalmente uma cidade cultural, turística, principalmente com o advento lá atrás da época da cultura popular em si. E a vinda desse instrumento para a cidade representa o quê? O equipamento está há mais de 7 anos. Esse ano a gente está comemorando 8 anos de equipamento também em dezembro, né? Eu acredito que tenha modificado bastante um pouco dessa paisagem cultural, né, da cidade, onde os artistas, os agentes culturais, principalmente a cultura tradicional popular, têm tido esse espaço de diálogo, né, de encontro, né? A gente considera também que a casa seja esse espaço de encontro dos saberes, né? O lar dos saberes da tradição, né? E essa é a oportunidade também da gente estar salvaguardando, né, o patrimônio imaterial, bem como o material. A gente tem também desenvolvido, Lucas, a partir do núcleo educativo, que é o núcleo educativo são estudantes, né, nas mais diversas áreas das mais diversas universidades também, que atuam não só no campo da mediação cultural, né, do espaço, mas também no campo da pesquisa, né? Então, a gente tem identificado, a partir do núcleo, o que é que se tem de patrimônio material em Quixadá, nos municípios também, para que a gente possa ter dados, né, instrumentos para que a gente possa aplicar uma política pública cultural efetiva, né? Então, dentre as ações, né, de difusão, fruição que nós trabalhamos, existe também essa preocupação no campo da formação. Nós temos o programa de formação em conhecimento e tradição
da cultura tradicional popular, né, onde a gente consegue trabalhar com os mestres da cultura, né, titulados pelo Estado, né, fazendo essa salvaguarda, né, dos saberes e conseguindo também passar de geração para geração. Por exemplo, a gente realiza, né, em parceria, o Festival de Violeiros, né, e a gente consegue identificar que existem novos agentes, novos músicos, né, como a Yasmin e a Sara, que são as novas repentistas da região. Elas são de Quixeramobim e elas têm a oportunidade de estar participando do festival, das ações da casa, né, e perpetuando essa cultura tradicional popular. Então, a casa ela tem essa missão também de transformação da paisagem cultural, né, da identificação, da identidade cultural do município, fortalecendo o que já se tem, né, o mapeamento dos cordelistas, que a gente realiza junto com a UES, FECLESC, né, onde a gente, através de um projeto do professor Rodrigo, identificou os cordelistas da região. E aí tem conseguido fazer lançamentos de cordéis, né? Então, quer dizer, é uma tradição que a gente está dando continuidade também a partir dessa atuação do equipamento aqui eu digo, né, município, mas no estado, no Sertão Central, na região, né? Então, tem uma grande importância aí não só para continuidade em si das tradições, mas também para a descoberta de novos talentos, né? De vez em quando aparece para mim publicações relacionadas a exposições, momentos não só na cidade, mas no interior, como teve recentemente o Festival da Mentira, salvo engano, e que, sendo sincero, eu não conhecia o que seria o Festival da Mentira, ainda é meio abstrata o conceito para mim. Então, caso quem não conhece, o que seria essa parte do Festival da Mentira? Que o nome pode ser um pouco assustador a primeiro momento, mas acho que tem alguma coisa a ver com bonecos. Poderia explicar um pouquinho melhor? Sim. O Festival da Mentira foi um sucesso, né? A nossa proposta é justamente identificar no sertão. Tem muitas pessoas que contam causos, né? São histórias mirabolantes, histórias de pescadores. Então isso é muito comum no sertão, né? E aí quando a gente levou essa proposta para o mestre Esquemilha, né, que é o mestre do Reisado, que nós temos aqui, que é titulado, eu, né, propus a ele: mestre, o que você acha de um Festival da Mentira? Prontamente ele já foi acolhendo a proposta, né, e dizendo que lá tinha muitos contadores de histórias, né? O que é que ele se propôs a fazer? Ele falou: eu não minto não, mas tem um boneco. Pois ele criou esses bonecos de mamulengo, né, e colocou esses bonecos para mentir, para contar esses causos, né, essas histórias, né, de Trancoso. E foi muito bacana. Teve muita participação da comunidade, da Boa Água, né? Teve pessoas que vieram de Fortaleza também para prestigiar. E está muito ligado também no fortalecimento do patrimônio, que é puxado pelo professor, agora eu esqueci o nome, professor Humberto, né, que ele tem aí uma pesquisa há mais de 10 anos da patrimonialização do humor. Né? Então, o Festival da Mentira está ligado diretamente também para o fortalecimento da patrimonialização do humor, né? Que é muito nosso, do cearense, a gaiatice. Né? Então, o Festival da Mentira ele vem para fortalecer também, identificando que existem muitos humoristas que não têm as caracterizações, não se caracterizem, mas contam essas histórias, né? Que existem ali dentro das famílias. Então, é algo muito comum do sertanejo. Por isso, o Festival da Mentira. E também algo voltado para o fortalecimento do imaginário popular, né? Exatamente. Querendo ou não, todo mundo, em algum momento, já se deparou com uma história com um cunho ali de... Foi contado tantas vezes que se tornou uma verdade, né? Isso. Michele, indo agora para o lado na sua mini biografia que a gente recebeu, tem lá que você também é produtora audiovisual. Nesses quase 8 anos de Casa dos Saberes aqui em Quixadá,
quais produções audiovisuais você participou e que vale ali o destaque? Acredito que por ter participado de algumas você é suspeito um pouco para falar, mas quais delas você indicaria para essa daqui vale, essa aqui tem um lugarzinho especial por conta disso? Eu sei que vocês trabalharam e trabalham de vez em quando com uma figura muito forte na cidade, que está ligado também muito com a crença, que é a dona... Esqueci agora. Genésio? Genésio, exatamente. Rezadeira, né? E eu vi que de vez em quando vocês fazem algum material com ela, e ela é um nome muito forte na cidade. Dentre essas produções, tem alguma que se destaca? Das produções da Casa de Saberes Cega Aderaldo, a gente destaca a websérie Seres Ancestrais, que foi uma websérie com 4 capítulos, né? Onde trata um pouco da tradição, dos saberes dos mestres da cultura. A gente realizou também um censo dos mestres, né, que foi identificando um pouco, para além da tradição deles. Aplicamos um censo, né, baseado no censo do IBGE, identificando questões sobre moradia, sobre saúde, enfim, né, essas questões, para que nós pudéssemos ter também dados para atuar para além da cultura, né? E aí, dentro desse período de execução do censo, a gente conseguiu realizar essa websérie que está disponível no YouTube da Casa de Saberes Cega Aderaldo, né? E aí eu vou destacar essa, né, dentre as produções, mas antes da casa também já realizei algumas produções também, na época da Escola de Cinema do Sertão, né? E o porquê que a gente também trabalha o audiovisual dentro da Casa de Saberes. O Cega Aderaldo era um exibidor de cinema. Ele levava o cinema para os sertões, para os mais diversos locais, né? Imagina só, né, um homem cego criou 26 filhos, levando o cinema para uma comunidade que nunca teve nenhum tipo de acesso, né? Isso lá né, na década, sei lá, na década de 30, 1933, né, que ele cria o Cine Beija-Flor, né? E aí a gente retoma essa dimensão. O Cine Beija-Flor foi criado pelo Cega Aderaldo, a gente retoma essa dimensão, recria o Cine Beija-Flor, que inclusive teve a participação recentemente, em novembro, do Lázaro Ramos com a gente exibiu um filme, né, dele, debateu, foi muito bacana, né? E aí o Cega Aderaldo atravessa, né, essa contemporaneidade, né? Criou o cine, fomentando o cinema no sertão, né? E a gente hoje entende como cineclubismo, e desenvolve essas ações também do audiovisual, fomentando as formações. A gente já teve várias formações também nesse campo do audiovisual, parceria com outras instituições, né? Enfim. Então, assim, o audiovisual é algo que a gente tem fomentado. E, querendo ou não, é uma ferramenta importante a sétima arte, né? E até ali onde está localizado, para quem não sabe, a Casa de Saberes fica localizado em frente, na verdade, à Praça do Leão, a Praça José de Barros, que popularmente é conhecida como Praça do Leão, quase de esquina com o Banco do Nordeste. E eu lembro muito, quando eu era mais novo, na minha época de infância, minha mãe falava muito de um cinema que existia ali naquela rua. Então, trazer de volta essa figura do cinema popular, vou utilizar esse termo, que seria mais acessível por não se precisar pagar um ingresso para entrar, principalmente ali naquela rua, eu acho que traz muito a memória afetiva das pessoas que frequentavam o cinema que existia naquela época. Michele, agora vamos entrar um pouquinho na parte da semana, né? Semana, como eu falei no início, Semana Cega Aderaldo de Arte e Poesia, que vai celebrar os guardiões da cultura tradicional popular em Quixadá. Por que tratar esse tema nesse ano da Semana Cega Aderaldo? Acho que vai muito também dessa vocação, né, na qual a casa tem se proposto a realizar,
né? Então, a gente traz esse legado do Cega Aderaldo a partir de quem está dando continuidade. A Semana Cega Aderaldo, você vai conseguir vivenciar um pouco do que Cega Aderaldo propunha naquele período. Né? Por exemplo, nós vamos ter exibições de cinema, né? Que eu vou passar daqui a pouquinho a programação bem direitinho para vocês, né? Mas você vai poder vivenciar um pouco da cultura tradicional popular a partir de lançamento de cordéis, né? A partir de exposições também. A gente vai ter uma exposição muito bacana da ceramista Liara, né? Onde ela traz na exposição retrata um pouco do caminho do qual o Cega Aderaldo percorreu. Né? Então, ela traz imagens, né, do nascimento, do momento da cegueira do Cega Aderaldo, do momento em que ele adotou os 26 filhos, enfim, do momento em que ele se relacionou com figuras importantes como Raquel de Queiroz, né, como o próprio Lampião, enfim, né, tem essa proposta, né, da gente estar trazendo esses guardiões, né, que estão dentro da contemporaneidade, perpetuando o legado, né, do Cega Aderaldo. Por isso que a gente está trazendo como tema esse ano Guardiões da Cultura Tradicional Popular. Interessante. Para quem não sabe ainda, a semana vai acontecer de quando a quando? Pronto. De 24 a 28, né? No dia 24 de junho, terça-feira, a gente já vai ter uma oficina Teatro de Bonecos, né, com a facilitadora mestra Zilda, né, que ela é uma mestra muito muito bacana, porque ela traz o teatro de bonecos, né? Então, assim, vai ter a comunidade, as pessoas vão ter essa oportunidade de vivenciar um pouco dessa oficina, né? E aí, nesse mesmo dia, de 24 de junho, vamos ter essa abertura da exposição da ceramista Liara, né? Como eu estava falando, né? Uma exposição muito bonita, que tem a curadoria, a parceria também do SESC, né? Vai ser lá nas salas expositivas da Casa de Saberes Cega Aderaldo, né? Nesse mesmo dia, às 20 horas, nós vamos ter a apresentação da Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto, né? Também lá na Casa de Saberes Cega Aderaldo. Para quem não conhece, vale super a pena conhecer também, né? Que traz aí um movimento muito bacana de pífanos, de dança, enfim, é super bacana os Irmãos Anicetos, né? Que vem lá do Crato, está com a gente compartilhando esse momento. E aí, dia 25, na quarta-feira, de 8 horas às 12, né, nós temos a visita mediada à exposição Viva o Cega Aderaldo, né, que vai ser nas salas expositivas. No dia 26, nós temos o encontro Roteiro Afetivo do Cega Aderaldo e oficinas Cartas para Raquel de Queiroz. A gente tem pensado também muito no fortalecimento do turismo aqui da região, né? E para isso, e com isso, a gente tem pesquisado e apresentado, né? Vai ser o lançamento do roteiro afetivo do Cega Aderaldo, que é o quê? Quais foram esses lugares aqui no município que ele esteve, né? Então, por exemplo, ele teve muita parceria com a Raquel de Queiroz, na qual a Raquel de Queiroz ela colocou ele em destaque na coluna de jornal que ela tinha, que ela produzia, né? Então, o Cega Aderaldo teve esse apoio também de Raquel de Queiroz. E aí, nesse momento, a gente vai ter a oportunidade de estar nos locais no qual o Cega Aderaldo esteve, né? E aí fortalecendo também a questão do turismo aqui no município de Quixadá. Então, nesse dia externo. Esse dia vai ser externo. Extramuros da Casa de Saberes. Isso, nós vamos ter um ônibus disponível, né? Vamos lançar aí também inscrições para quem quiser estar vivenciando esse momento com a gente. Nós estaremos lá na Fazenda Não Me Deixes, né? E aí ter essa oportunidade também de, junto com o Museu Ferroviário, participar dessa oficina de cartas, né? E aí, à noite, nós vamos ter a Bodega da Casa, e aí o Cine Beija-Flor, né? Que a gente vai estar exibindo o filme A Mulher Barco, que tem como facilitadora a Dodora Guimarães, que é uma curadora maravilhosa, e o Tibico Brasil, que é um cineasta super conceituado, que tem trabalhado bastante também a cidade de Quixadá e aqui na região. Né? E aí, no dia 27, a gente tem o
encerramento do curso de construção de brinquedos populares. O curso ele vai acontecer a partir do dia 6, que é com o mestre Emília. E aí, como resultado, a gente vai apresentar no dia 27 de junho, né, o que foi construído, né, pelos alunos, pelo mestre Emília durante esse período. E no dia 19 a gente vai estar realizando a solenidade de celebração dos 147 anos do poeta Cega Aderaldo, né, que vai ser na Casa dos Saberes, e vai ter um momento das homenagens também, que é a homenagem Cega Aderaldo, né, de algumas pessoas que contribuem ou no campo da pesquisa, ou no campo da escrita, ou no campo da arte e cultura, com o legado do Cega Aderaldo, né. Os nossos homenageados vai ser a Gessila Fonseca, que é a secretária executiva, né, a Juraci Maia, que é uma pesquisadora do Cega Aderaldo, e vai ter a exposição das obras, entrega do curso de construção de brinquedos, que eu já falei, estou repetindo. Vai ter o forró muito bacana com o grupo Tô Nem Vendo, né, que é um grupo de pessoas com deficiência visual, né, que eles vão estar aí fazendo um forrozinho maravilhoso com a gente, com o patrocínio do BNB, né, do Banco do Nordeste, e a apresentação também de Batuta Nordestina. E é isso, dia 28, o Festival Cega Aderaldo de Repentistas e Violeiros do Sertão Central, que vai ser na Praça da Cultura. Todas convidadas para estar aí nesse momento com a gente, né? Então, deu para entender que o Estado todo praticamente está mobilizado para se fazer presente de alguma forma durante a semana de eventos em alusão à imagem, à memória e à pessoa mesmo que foi Cego Aderaldo e a sua construção no âmbito da arte e da cultura. A Casa de Saberes, então, é uma casa que o Estado todo abraça. Você comentou que vai vir o pessoal do Cariri, né, para fazer uma apresentação. Da mesma forma que eles estão presentes, eu já vi em outros momentos que vocês também sempre se colocam à disposição para se fazer presente nas agendas das outras casas de fomento à cultura. Aqui do nosso lado, praticamente conterrânea, a gente tem em Xiramubim uma outra casa que também faz alusão ao fomento e ao fortalecimento também da cultura na cidade e na região. Como acontece essa ligação e esse elo entre os instrumentos de um município e de outro? Exatamente. Em Quixeramobim, a gente tem a Casa de Antônio Conselheiro, né, que leva como legado também a história, a memória de Antônio Conselheiro, né? E dentro da política de cultura do Estado, nós temos a RES, que é a Rede de Equipamentos Culturais do Ceará, né? Então, a gente estabelece parcerias, né, no âmbito da arte e cultura, né? Então, a gente está sempre dialogando também esse mês também eles vão estar comemorando 3 anos, né, de casa. Então, a gente está sempre dialogando, está sempre conversando, está sempre fomentando também, né, um ajudando o outro, né, porque eu acho que é assim que acontece a rede, né, a RES, né, e não só com a Casa de Antônio Conselheiro, mas a gente já tem parcerias com o Dragão do Mar, com o Porto Iracema das Artes, com o Hub Cultural. Às vezes a gente recebe algum tipo de projeto, às vezes não consegue contemplar porque não tem muito a ver com a vocação do equipamento, aí já direciona para um outro equipamento da rede, né? E o outro equipamento muitas vezes consegue, né, contemplar. É assim que a gente vai fortalecendo a política cultural no Ceará. Interessante e, principalmente, muito importante para um estado tão rico culturalmente como é o nosso Ceará. Michele, eu tenho uma dúvida. Existe dentro da rede, você falou aí de hub, existe meios de financiamento de projetos dentro das casas, enfim, dentro do projeto de estrutura cultural do Estado? Existem os editais, né? O nosso edital está previsto para acontecer a partir de agosto, né? Que é onde a gente consegue contemplar algumas linguagens, como a música, a literatura,
né? Enfim, são 11 linguagens que a gente consegue contemplar a partir dos editais. Mas também tem a possibilidade de apresentação de projetos para a gente, né? Então, muitas das vezes, essas programações também são construídas com os agentes culturais a partir das suas proposições, né? Então, sim, é possível, né, um apoio para eventos, né? Ou novos eventos, ou fomento para eventos que já existem, né? Então, sim. E também para a criação de novos projetos, tipo, se alguém que nos ouve, que nos assiste, tiver a ideia, sei lá, de um curta, de uma websérie, ou até mesmo um longa-metragem, existe essa possibilidade de uma parceria, um meio de financiamento? Aí, para esse especificamente de criação, né, de conteúdo, a gente já direcionaria para outro equipamento, né? Mas, por exemplo, né, a exibição de filmes, né? Então a gente consegue ali acolher, seja a partir de disponibilização de equipamentos que a gente já tenha, né? Ou algum tipo de cachê, pagamento de cachê, né? São coisas assim mais pontuais. Certo. Mas que de alguma forma a casa se disponibilizaria para ajudar a chegar Com até esses meios, certeza, né? sim. Michele, é um papo muito rico. Deixo as portas abertas, tá, aqui da FADAT para quando quiserem retornar, seja para divulgar um novo projeto, seja para discutirmos mais algum tema cultural da cidade. As portas estão abertas, tá? Quem não conhece, aonde encontra os canais da Casa Segaderaldo, e mais uma vez pode fazer o reforço para a semana que está por vir. Quero agradecer, né, todo o acolhimento que nós tivemos. Eu estou aqui com o Pedro Mateus, da comunicação, que faz aí toda a divulgação, né, da nossa programação. Então, basta acessar o Instagram da casa, casadesaberes.ca. Nós temos o canal do YouTube, né, onde a gente consegue ali fazer a transmissão de algumas ações, né, que a gente desenvolve. Então, vai ter conteúdos lá também. E também a gente já está no LinkedIn, né, Pedro Mateus? Tem um LinkedIn, tem um Facebook, né, mas a gente tem divulgado bastante aí a partir do Instagram, né, que é casadesaberes.ca. E aí, reforçando o convite para a Semana Cega Deraldo, do dia 24 a 28. Fiquem ligados nas nossas redes, que vai ser um momento muito bacana. E quem quiser, porventura, conhecer o prédio físico, tem alguma exposição no momento ou as portas estão abertas, independente de ter exposição ou não acontecendo lá? No momento, a gente está com a exposição Eu e A, né, que é uma exposição interativa, bem interessante, que envolve um pouco de tecnologia, de inteligência artificial. É uma parceria com a UFC, né, e ela está em cartaz agora. E, independente de exposição, a gente sempre está com a casa aberta, porque nós temos também uma exposição fixa, que é a do Cega Deraldo, né, que é o Sertão Múltiplo do Cega Deraldo. Então, assim, para quem quiser conhecer um pouco mais da história desse ser humano incrível, né, Cega Deraldo, é só estar lá com a gente que a gente vai contar essa história todinha para vocês. De que horas a que horas? Fica aberto? A partir de terça-feira, de 8 às 18 horas. De terça a sábado. Terça a sexta. Certo. Em alguns momentos a gente abre também no período da noite, né, como é o caso agora de quinta-feira, que a gente também vai estar lançando uma exposição que é em realização com a escola Sagrado Coração, onde as crianças desenvolveram uma oficina de fotografia e conseguiram ali captar algumas imagens que falam sobre a flora, né? Então, tem a fotografia das crianças que a gente vai já está divulgada aí no Instagram, vai ser na quinta-feira à noite, né? Especialmente esse horário aí das 18. E às vezes também a gente consegue abrir no sábado, né? A gente está aí disponível. Michele, mais uma vez, muito obrigado, tá? Estamos com as portas abertas sempre que precisarem para vir a gente debater aqui algum tema ou simplesmente divulgar algum evento, tá bom? Muito bem-vinda mais uma vez.
E você que nos ouviu, que nos assistiu através do YouTube e das plataformas de áudio, nos vemos no próximo episódio do Conversas Acadêmicas.